Se não travar nada. Ah, não travou. Começou a gravar, bonitinho. E aí, gente, de novo, bom dia para todo mundo. Dando uma repassada no que a gente viu na semana passada, a gente estava falando de volume de paralelepípedo, né? Que era um tipo de prisma. O que que, o que que é um prisma em geral, né? Um prisma é qualquer figura que seja constituída por dois polígonos paralelos e exatamente iguais, conectados pelos seus vértices respectivos. Caraca, Mororó, não entendi. Você tem essa figura aqui, eu faço uma cópia dessa figura aqui, né? Ela está em 3D, aí eu conecto todos os vértices correspondentes, ó, esse com esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí vou tentar dar uma de embelezador aqui do desenho. Então aqui, ó, essa linha aqui passa por trás da figura, essa também. Isso é um prisma. Isso é um prisma. Só que a gente só viu um prisma específico, que é o paralelepípedo. Estou fazendo as linhas bonitinhas aqui para dizer que ela passa por detrás da figura, né? Então isso aqui é um prisma. Acho que eu não desenhei, legal. A gente chama isso aí de prisma pentagonal, porque esses polígonos que são iguais aqui, paralelos, né? Eles são pentágonos. Ixi, vê aí. Vê se está travando. O importante é que eu estou gravando, né? Aqui, essa figura não é bem um prisma, mas a pergunta que eu vou fazer serve tanto para essa figura aqui quanto para o prisma também, tá? Para esse sólido aqui. A gente viu só paralelepípedo e a gente viu cubos também. Porque a gente definiu, né, a nossa... Aí o cubo aqui, né, também é um prisma, se você parar para prestar atenção, né? Você tem a mesma figura aqui, igualzinha. Um pouquinho, tá atrás. Ixi, a minha internet tá ruim, gente. Acabei de ver aqui. Calma aí. Ela tá rateando aqui, rapidinho. Vou até pausar a gravação um pouco. Aí, pessoal, voltando aqui, a gente estava vendo paralelepípedo só, né? O paralelepípedo é um tipo de prisma, né? Esse aqui é o paralelepípedo, se quiser o nome completo dele, é um paralelepípedo reto-retângulo. Aqui entre nós, caixa de sapato. Na verdade, qualquer caixa, né? Com esse formato retangular. Tá? Também é um prisma. Vocês conseguem entender que dentro da definição que eu falei, o paralelepípedo também é um prisma, né? Olha aqui, ó, tem um retângulo, tem outro igualzinho, paralelo a ele, e aí a gente conecta todos os vértices correspondentes. A gente estipulou uma unidade de medida, né, que era 1 metro cúbico, e a gente descobriu que o volume do paralelepípedo ele era proporcional à largura, à altura e à profundidade, né? Ou seja, se eu dobrasse o tamanho aqui da largura, o volume dobra. Se eu dobrar a altura, o volume também dobra. E se eu dobrar a profundidade, é a mesma coisa, né? Então a gente acabou chegando à conclusão que o volume do paralelepípedo, especificamente, vou botar aqui do paralelê, é igual a vezes B vezes C. Ou seja, é a área desse retângulo aqui que fica embaixo, né? O A vezes B, vezes o C, se eu quiser chamar assim, a altura. É o produto das três dimensões. Até aí, tudo bem?
Isso aqui é só a revisão que a gente viu do que a gente viu semana passada. Pergunta básica, pergunta do tema de agora. A gente sabe que volume, a grosso modo, é a quantidade de espaço, né, que um sólido ocupa. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: isso aqui não é bem um prisma, tá? Isso aqui tá mais se for para comparar, é um cilindro, mas poderia fazer com uma pilha de papel também, que daria, aí seria um prisma, mas o raciocínio é o mesmo. O que eu quero perguntar é o seguinte: o espaço ocupado por essa pilha de moedas aqui, quando eu comparo com o espaço ocupado por essa pilha de moedas aqui, um é maior do que o outro, esse é maior do que o espaço ocupado por esse, o volume ocupado por esse aqui que está retinho é menor, ou o volume ocupado por essa pilha de moedas aqui é igual ao volume ocupado por essa pilha de moedas aqui? O que vocês acham? Igual. Igual, concordo também. É igual. Por que é igual? Porque aqui, se você parar para contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moedas e aqui também, né? Então, aqui é o espaço ocupado por 12 moedas do mesmo valor e aqui também. Então, o volume dessas duas figuras é igual. Então, o que a gente tem que tirar dessa situação é que não importa se a estrutura do meu sólido, né, ela é reta ou ela é inclinada. O espaço que ela ocupa é o mesmo. A primeira pessoa que escreveu sobre isso foi um cara chamado Cavalieri. Então, isso aqui é a ideia. É a ideia dele, e a gente chama essa ideia de princípio de Cavalieri. Tá? Qual a ideia? Se tiver torto ou se tiver reto, mais bem a grosso modo, né? Se eu tiver, ele não falou exatamente isso, o volume ocupado por esse sólido e por esse sólido é o mesmo. Então, a gente consegue tirar uma coisa daí. Por enquanto eu não vou falar desse prisma triangular, não é o momento de falar dele. Vou cortar ele aqui rapidinho. Não é o momento de falar dele, eu quero falar desses dois prismas. Se eu falar desses dois prismas aí, qual é o espaço? A pergunta que eu vou fazer é a mesma. O espaço ocupado por esse prisma aqui e por esse prisma aqui é igual também, né? Vocês concordam? Por quê? Porque se eu fatiar esse prisma reto aqui, né? Esse aqui é um prisma quadrangular reto, né? Porque as bases são quadriláteros. Se eu fatiar aqui na horizontal, né? No sentido dessas linhas pontilhadas em azul, as fatias vão ter um formato de quadrado, né? 3x3, todas. Então é como se eu estivesse empilhando várias folhas quadradas 3x3. Então, várias folhas de tamanho 9 centímetros quadrados de área, né? O mesmo acontece se eu fatiar esse prisma aqui que está inclinado. Ele também é constituído por folhas de área 9 centímetros quadrados, certo? Como eles têm a mesma altura, né? Então, eles são constituídos pela, entre aspas, mesma quantidade de folhas. Se eles são constituídos pela mesma quantidade de folhas, o volume deles tem que ser igual. Então, se antes eu só sabia calcular o volume de um prisma reto, agora eu sei de um paralelepípedo reto, né? Aqui um prisma quadrangular reto, eu sei calcular o volume de um prisma quadrangular oblíquo, né? Que é como vocês vão encontrar nos livros, né? Oblíquo é um nome bonito para inclinado. Como é que é o jeito? O jeito é o mesmo. Se o volume é o mesmo, o jeito de calcular o volume é o mesmo. Como é que é o jeito de calcular o volume aqui? O volume é só fazer, aqui no caso, 3 vezes 3 vezes 6. Assim se calcula o volume desse prisma reto aqui. Como é que a gente vai calcular o volume desse prisma aqui, então? Do mesmo jeitinho.
A gente vai calcular o tamanho da folha, né? A área da folha, que é 3 vezes 3, e vai multiplicar pela altura. Aqui você só não pode se enganar, né? A altura, ela é sempre vertical, assim, vamos dizer, né? Ela é perpendicular aos planos da base, né? Então tem a base aqui, o quadrilátero aqui, tá todo mundo na horizontal, a altura tem que ser na vertical. Eu não vou pegar essa linha inclinada aqui, né, monstrinho, para usar de altura, né? A altura, então, é esta linha aqui. O volume desse prisma também é 3 vezes 3 vezes 6. Então, a gente acabou de descobrir como é que calcula o volume de um paralelepípedo inclinado. Vocês entenderam? Mara, beleza. Vou voltar com o meu prisma triangular aqui, depois eu volto para falar dele. Até porque o valor do vértice do paralelepípedo inclinado seria... Ah, o valor da aresta, né? Você está querendo dizer, Joy. A linha chama aresta. Os vértices são os pontos, né? Então, realmente, se você pegasse a aresta do paralelepípedo oblíquo, né, inclinada aqui, ela é maior do que 6, né? Porque ela está inclinada num espaço vertical, que a menor distância o menor comprimento está na vertical, tá bom? Você tem razão, total. Eu queria saber se eu consigo mandar essa imagem para a parte de trás da visualização. Eu acho que não. Vou deixá-la por aí, por enquanto. Deixa aí. E aí tem um exercício já aqui para a gente fazer. Ó. É um paralelepípedo também, inclinado, né? Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui como é que a gente calcula o volume desse prisma, né? A gente acabou de descobrir que tanto faz se o paralelepípedo está inclinado, se ele está reto, o jeito de calcular o volume é o mesmo. Eu preciso saber o tamanho da folha, né, da fatia que eu obtenho quando eu corto ele, né, no caso a base, a área da base, e vou multiplicar pela altura. Tá? Então, como é que eu calculo o volume desse prisma aqui? O volume aqui vai ter que ser 6 vezes 6, e aí vocês não vão poder dar esse mole, né, de pegar essa aresta aqui, que mede 8, né, vocês têm que pegar o H. Tudo bem, pessoal? Legal. Vamos lembrar um pouco aqui, levemente, de trigonometria no triângulo retângulo, né? Para achar esse H, eu vou usar esse ângulo de 60 aqui, ó. Ele está formando um triângulo retângulo, né? E aí, claro que se essa linha mede 8, essa daqui também mede 8. A inclinada do prisma é igual, né? Vou colocar em vermelho para ficar bonitinho, combinando. Aí tem várias formas da gente raciocinar para encontrar o H. Como vocês já fizeram física, prof, no livro de matemática básica, tem isso de trigonometria também. Melhor do que isso, Joy, lá no canal no canal onde eu estou botando as minhas aulas, na playlist do primeiro ano, tem 2 aulas seguidas de trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Se quiser dar uma observada lá, beleza? Tá? Mas é isso aí. Tem várias maneiras, tá, de achar aqui o tamanho dessa altura a partir desse 8. Como vocês já fizeram curso de física, pelo menos 2 anos, né? Então é quase 3 fazendo física.
se vocês lembrarem de plano inclinado, a maneira que eu vou usar para achar essa medida aqui é o seguinte: se eu tiver a hipotenusa, o cateto que tiver colado na hipotenusa, aliás, o cateto que tiver colado no ângulo, você acha ele multiplicando a hipotenusa pelo cosseno, né? Cosseno com sono deitado, aquela história lá que vocês já devem ter ouvido na aula de física, né? Tem que lembrar. Então, o valor aqui dessa medida é 8 cosseno. Mas eu não quero ela, eu quero o H. O H é o cateto que não está colado no ângulo de 60. Então, ele vai ser a hipotenusa, que é 8, vezes o seno de 60. Tá? Essa é uma das maneiras de achar o valor de H. Tá? Tem outras maneiras. Aí você tem que saber o seno de 60, aí você tem que lembrar, tem uma tabela, tem gente que gosta de cantar uma musiquinha, eu não gosto, eu gosto de gravar que os 60 graus é o terceiro ângulo, né? Então, como ele é o terceiro ângulo, o valor do seno do 60 eita, errei, não é esse símbolo não. É o raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai medir 4 raiz de 3. Legalzinho? Aí a gente consegue calcular o volume do paralelepípedo aqui, que vai dar 6 vezes 6 vezes 4 raiz de 3. Outra aula que está disponível lá no canal onde eu estou botando as aulas é uma aula sobre raízes quadradas, tá? Aqui no caso, essa multiplicação, a raiz de 3 não se mexe, a gente só multiplica os valores externos aqui. Então, a gente vai ter 36 vezes 4, né? 36 vezes 4, 744, raiz de 3 centímetros cúbicos, que é a unidade que todas as arestas aqui estão sendo medidas. Me diz aí se vocês tiveram alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje. É claro que tem algumas coisas que vocês têm que relembrar, né? Por exemplo, triângulo egípcio é uma coisa importante, né? Que esse triângulo aqui que é 30 graus, 90 graus, 60 graus. É importante. Me diz aí se ficou alguma dúvida. O momento de perguntar é esse. Não? Tem que responder alguma coisa, né? Silêncio não. Se bem que a internet está bem fraquinha, né? Pode ser que vocês... O sinal da internet está chegando fraco aqui no PC. Como eu não me lembro muito bem de trigonometria, ficou um pouco confuso. Faz o seguinte... Entenda que a gente só usou trigonometria aqui para achar o valor da altura. Ok? Tirando isso, não mudei nada, tá? Tem que lembrar. Tem que fazer uma releitura aí. Vê essa aula que eu passei lá para vocês, que está lá no canal, falando de trigonometria. É bom, é importante. Importante. Então, eu preciso então passar para o próximo passo. O que a gente acabou de fazer? Recapitulando aqui. A gente aprendeu a calcular primeiro o volume de um paralelepípedo. Aí a gente passou por vários estágios, né? A gente viu que se ele tivesse medidas inteiras, era fácil calcular o volume porque era só encaixar cubos de 1 por 1 por 1 dentro dele, né? Mas quando a gente descobriu que o volume do paralelepípedo ele era proporcional à largura, profundidade e altura,
Aí a gente pôde migrar para medidas irracionais, racionais e irracionais, né? Com vírgula e até raiz, né? Medidas racionais e irracionais. A gente só pôde pular para essa etapa depois que descobriu a proporcionalidade do volume do paralelepípedo, né? E agora a gente está usando o princípio de Cavalieri para poder calcular, nesse caso, o volume de um paralelepípedo, né? Vamos dizer assim, paralelepípedo inclinado. Um prisma quadrangular inclinado. Só que o princípio de Cavalieri ele é mais forte do que isso. Voltando lá na primeira figura, essa figura aqui da pilha de moedas, né, do empilhamento de moedas aqui, ele é constituído por empilhamentos da mesma moeda, tanto na figura número 1 quanto na figura número 2. Certo? Então, o corte que eu faço aqui quando eu pego um plano transversal aqui é sempre um círculo, nesse caso aqui e aqui. E no caso dos prismas aqui e aqui, eu também tenho sempre os cortes em formatos quadrados. Porém, no princípio de Cavalieri, a figura que aparece nos cortes, ela não necessariamente tem que ser a mesma. O que tem que acontecer é o seguinte: a folha, eu estou empilhando várias folhas quadradas de área 9 centímetros aqui, né? Então eu estou gastando 9 centímetros quadrados, 9 centímetros quadrados, 9 centímetros quadrados em todos os cortes, tanto aqui quanto aqui. Suponha que a gente consiga fazer um corte, um prisma triangular, né, aqui no caso, cujo triângulo é um triângulo que tem área também 9 centímetros quadrados. A área desse triângulo aqui é 9 centímetros quadrados. E a altura eu queria que essa linha viesse aqui para frente. Deixa eu ver se eu copiar e colar, ela vem. Ela vem. Então vou deletar essa, só uma questão de ordem. Nossa, quantas linhas tem? Pronto. Legal. Se eu pego um prisma cujo tamanho da folha que eu estou empilhando, né, é 9 centímetros quadrados, aqui no meu exemplo, do mesmo jeito que o tamanho da folha que eu estou cortando aqui é 9 centímetros quadrados também, se a altura dos prismas forem iguais, eu vou fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer com o volume desse prisma aqui quando você comparar com o volume desse prisma aqui? Vocês estão aí comigo? Sim, beleza. Então veja. Aqui eu peguei duas moedas do mesmo tamanho para constituir os dois sólidos diferentes, né? Sim, vou repetir a pergunta. Então, vocês disseram que o espaço ocupado por essa pilha e por essa pilha é o mesmo espaço, a quantidade de espaço é a mesma, né? Que foi isso que vocês disseram. Porque as moedas daqui e daqui são iguais. Só que o princípio de Cavalieri foi ainda além disso. Ele não pegou só figuras iguais. Ele pensou no seguinte:
Quando eu corto aqui, eu tenho um círculo, nesse caso. Um círculo e o espaço que esse círculo está ocupando, sei lá, vou inventar um valor aqui. É 4 centímetros quadrados de área. O tamanho da folha circular, né, aqui no caso da moeda circular, são 4 centímetros quadrados. E se, ao invés de eu pegar um círculo com uma folha circular de 4 centímetros quadrados, eu pegasse um quadrilátero com 4 centímetros quadrados? Vou botar ele inclinado aqui, tá? Aí peguei um quadrilátero, vou até pegar um quadrado, então, para ficar mais bonitinho. Só que eu peguei um quadrado aqui que tem 4 centímetros quadrados de área, né? Ou seja, o espaço ocupado, a área ocupada pelo círculo, a folha circular, é o mesmo espaço ocupado pelo quadrado. A pergunta que eu estou fazendo é, se ao invés de eu ter pego duas pilhas de moedas, eu tivesse pegado uma pilha de moedas à direita e eu tivesse pegado à esquerda uma pilha de folhas de papel, né? E tivesse repetido a pergunta de antes, né? O espaço ocupado por essa pilha de moedas e o espaço ocupado por essa pilha de folhas quadradas aqui é igual, é diferente ou é maior? O que vocês responderiam? É a mesma pergunta que eu fiz aqui antes, só que eu fiz com esses dois sólidos agora. Seria igual. Então, o princípio de Cavalieri ele foi além de pegar figuras que são constituídas pelo mesmo corte. Resumindo, ele disse o seguinte: se todos os cortes feitos à mesma altura, né, gerarem folhas com a mesma área, então os sólidos têm a mesma altura, o mesmo volume. De novo, não foi isso exatamente o que ele disse, mas a ideia é essa. Então, assim, o volume daqui e daqui é igual, porque quando eu corto em qualquer altura, a figura que eu vejo aqui e a figura que eu vejo aqui é um círculo do mesmo tamanho. Então, se eu cortar desde o topo até o fundo, o corte que eu vejo tanto aqui quanto aqui são as moedas. Agora, se eu cortar aqui e aqui na mesma altura, eu tenho figuras diferentes, mas que têm a mesma área. Então, as folhas estão ocupando o mesmo espaço, cada uma delas. Assim sendo, o volume dessa figura também é o volume dessa figura. Eles ocupam o mesmo lugar em 3D, o mesmo lugar no espaço. Vocês estão entendendo? Beleza. Então, voltando aqui para baixo, eu peguei um prisma que tinha uma folha quadrada 3x3, ou seja, a área dele é 9 centímetros quadrados e a altura é 6. Eu peguei esse outro prisma aqui, cuja folha, né, a base que constitui ele, também é 9 centímetros quadrados. Então, como eles têm a mesma altura, o corte aqui tem a mesma área, então é tudo 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros quadrados, 9 centímetros quadrados. Tudo tem a mesma área, então o volume deles é igual. Agora, e se ao invés de eu ter pego um prisma inclinado, igualzinho a esse, eu tivesse pego um prisma desse aqui e um prisma desse aqui? A situação ia ser diferente? A resposta é não. Porque apesar do corte aqui ser um quadrado de 9 centímetros quadrados, o corte aqui vai ser um triângulo de 9 centímetros quadrados. Em qualquer ponto que eu cortar. Tanto faz se eu cortar aqui e aqui, ou se eu cortar aqui mais embaixo e aqui mais embaixo.
O corte sempre vai ser um quadrado, vão ser sempre figuras com a mesma área. Assim sendo, vou perguntar de novo. O volume desse prisma quadrangular e o volume desse prisma triangular, complete a frase, né? O volume desse prisma e desse prisma, eles são iguais. Por quê? Porque as folhas que surgem quando eu corto, iguais, pode ser também, entendi-lo. Os cortes que eu faço em qualquer altura têm o mesmo tamanho. Então, ou seja, o volume desse prisma é 3 vezes 3 vezes 6, né? 9 vezes 6, que vai dar 54 centímetros cúbicos. O volume desse cara também vai ser 9 centímetros cúbicos. O único problema é que daqui, desse ponto para frente, eu não vou poder escrever mais A vezes B vezes C, né? Igual eu fiz aqui e aqui. Porque aqui eu não posso calcular esse 9 centímetros quadrados só multiplicando isso por isso, né? Então eu vou ter que escrever, apesar de ser do mesmo jeito, eu vou ter que escrever de uma forma mais genérica para enquadrar todos os prismas. A forma que tem para escrever esse volume vai ser essa. A área da base vezes a altura. Ah, mas você fez diferente aqui, Mororó? Não, é porque quando eu fiz 3 vezes 3, ó, o que eu estou fazendo é calcular a área da folha. E estou multiplicando pela altura. Aqui também, ó, quando eu fiz 3 vezes 3, eu estou fazendo a área da folha, que é a base vezes a altura. Ah, Mororó, e aqui? Aqui a única coisa diferente é que aqui vai dar 9, aqui vai dar 9, e aqui também tem que dar 9. A única coisa diferente é que aqui o jeito de calcular a área da folha não é só fazer 3 vezes 3, né? Você vai ter que saber como é calcular a área do triângulo. Legalzinho? E a altura é 6, né? Então essa aqui é a forma genérica para o volume de qualquer prisma. Que beleza! Então, todo sólido em 3D, né? Todo sólido que tiver duas figuras iguais, dois polígonos iguais paralelos, com os vértices conectados, os representantes conectados, né? O volume vai ser dado por área da base vezes a altura. Não importa se ele está inclinado, se ele está reto, essa é a fórmula geral. Então, voltando aqui para a minha história, a gente fez todo um percurso, né? A gente foi para o volume do paralelepípedo, aí depois a gente viu que o princípio de Cavalieri resolve não só o princípio do paralelepípedo inclinado, mas também resolve qualquer prisma. Porque é só pegar o corte do mesmo tamanho. Então a gente chega na forma genérica da fórmula da área do prisma, que é só fazer a área da base vezes a altura. Belezinha, pessoal? Então, esta é a fórmula derradeira para calcular o volume de qualquer prisma. Vamos treinar. Pronto. Lá vem Mororó querer apertar o juízo das pessoas aí. Deixa eu só ver qual é o outro problema. Ah, legal. É um prisma, olha, dá só uma focada no texto aqui para você se acostumar com os nomes, tá? Um prisma hexagonal regular. O prisma hexagonal o prisma é para dizer que ele é um prisma, né? Hexagonal é para dizer que as bases que compõem o prisma são hexágonos, né? E esse regular aqui é só para dizer que todas as linhas da base são iguais, tá? É um hexágono regular que compõe o prisma, tá? Então, o polígono é aquele polígono bonitinho que a gente vê geralmente nos episódios
de programas infantis onde eles abordam formas geométricas, né? Todas as medidas, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais também, tá bom? Poxa, você pode até não saber como vai fazer uma etapa desse problema, né? Mas você sabe que o jeito de calcular o volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura. Até aí, todo mundo me acompanha? Legal. Só tem um problema. Qual que é o... Imagino que tenha, né? Qual que é o problema? A área do hexágono, né? Como é que eu calculo tal de área de hexágono? Eu vou mostrar para vocês aí rapidinho. Então, assim, a parte da aula de hoje acabou, viu? Tipo, é só isso aqui, você calcula, bota o valor aqui da área da base, aqui o valor da altura e resolve. Então, a gente está fazendo isso, Joy, lindamente. Esse é o raciocínio total. Um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, o problema agora, que era calcular a área de um hexágono, passou a ser calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Legal. Tá todo mundo acompanhando isso aí que estamos conversando? Eu e o Joy? Sim. Ah, maravilha. Então aqui é 6. Então aqui são 6 triângulos equiláteros, todos eles de lado 6, tá? Então o problema passou de calcular a área disso para calcular a área de um disso aqui só. Daniel. Aqui podia ter preenchimento, né? Pronto, ficou mais ou menos. Se eu calcular a área de um desse aqui só, resolve. Então, assim, o problema não é o hexágono, o problema é a área do triângulo equilátero. Como ele já quase apareceu 2 vezes hoje, vamos fazer uma anotação aqui. O triângulo equilátero ele é composto por 2 triângulos egípcios. O que é triângulo egípcio, Mororó? É esse triângulo que apareceu nesse problema anterior aqui, ó. Um ângulo de 60, altura. Olha aí os patrocinadores querendo expulsar. Se você juntar, esse aqui é um triângulo egípcio, porque ele é 60 graus, 90 graus, então aqui sobra 30, né? Porque vocês sabem que a soma tem que dar 180. Se você juntar um desse aqui igualzinho para o outro lado, dá um triângulo equilátero. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero relembrar vocês, ou se não for relembrar, vou falar pela primeira vez, tanto faz. O importante é que você aprenda, é que se o lado do triângulo equilátero for uma medida qualquer, que eu vou chamar aqui de L, a altura do triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. Não importa qual que é a medida do L, ou seja, do lado do triângulo equilátero. Então, aqui, se o lado for 5, a altura é 5 raiz de 3 sobre 2. Vocês estão entendendo? Legal. Se o lado for 17, a altura é 17 raiz de 3 sobre 2.
voltando aqui, só para ver se vocês estão entendendo, se o lado for 8, a altura é 8 raiz de 3 sobre 2, exatamente o que está escrito aqui, ó. Ou seja, ela é 4 raiz de 3. Entenderam? Uma outra forma de calcular a mesma coisa. Legal? Antes de ir embora, tem 8 minutos. Antes de ir embora, assim, a pausa para o primeiro tempo, né? A área desse triângulo equilátero é calculada da mesma forma que qualquer outro triângulo, né? A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Todo triângulo se calcula a área desse jeito. Só que nesse caso específico do triângulo equilátero, a base do triângulo é essa linha aqui que mede L. Então, eu substituo, ao invés de escrever B, eu escrevo L. E a altura é justamente esse valor aqui que a gente quer dizer, eu não descobri, né? Eu só falei para vocês, mas a gente pode descobri-la por trigonometria, por teorema de Pitágoras. Eu estou fazendo mais do que dizer a fórmula. Eu estou explicando para vocês por que a fórmula é desse jeito. Então aqui, ó, eu substituí a base por L, a altura por L raiz de 3 sobre 2, e ainda tem um outro sobre 2, que é esse sobre 2 aqui da fórmula da área do triângulo. Eu estou indo muito rápido? Ou vocês estão acompanhando? Que bom, cara, que bom, que bom. Aí aqui, como são duas divisões, né, elas ficam multiplicadas embaixo no denominador. Conclusão, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que ela é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Porque quando você substitui base vezes altura sobre 2 por L e a fórmula da altura, que é L raiz de 3 sobre 2, o resultado final dos cálculos dá esse. Caraca, Mororó, e tudo isso para resolver uma questãozinha? Não, isso aqui você teoricamente, quando o cara escreveu essa questão aqui, ele teoricamente assumiu que você já sabia essa fórmula aqui direto, você não precisava desenvolver tudo isso sozinho, sacou? Eu estou só recapitulando para te relembrar, né? Estamos na escola para isso. Temos ainda 6 minutos, dá tempo. Eu não quero a área do triângulo equilátero, eu quero a área do hexágono regular. A área do hexágono regular, eu vou botar aqui, área do hexágono. Aqui eu vou botar a área do triequilátero. Não tem problema, é só eu trazer um pouco para cá. E aqui eu esticar um pouco para cá e dá certo. A área do hexágono, ela é simplesmente essa multiplicada por 6. Então, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ah, mas Mororó, dá para simplificar aí, né? Esse 6 com esse 4. Dá para simplificar, mas eu não vou simplificar. Por que eu não vou simplificar? Porque eu não quero que você decore duas fórmulas. Eu quero que você olhe para essa fórmula aqui e entenda que essa fórmula aqui nada mais é do que 6 triângulos equiláteros. Entenderam? Se alguém não entendeu alguma coisa, a hora de falar é esta. Então, vou seguir.
O cara que escreveu essa questãozinha aqui, ele queria que você soubesse isso já. Então ele queria que você partisse daqui direto para cá, ó. Calma, eu sei. A área da base vai ser 6 vezes, né? Porque são 6 triângulos equiláteros. O lado do triângulo equilátero, que mede 6, raiz de 3 sobre 4. Opa, ainda 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Legal. Então aqui vai dar 36, né? 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 6 dá 54. Então a área da base é igual a 54 raiz de 3 decímetros quadrados. Eu estou botando decímetros porque está tudo medido em decímetros. Tem 2 minutos, é tempo suficiente para acabar a questão. Eu achei a área da base, então agora eu vou só substituir na fórmula do volume. Então, o meu volume, quer dizer, o meu não, né? O do prisma hexagonal vai ser 54 raiz de 3 vezes a altura dele, que é 10, porque esse prisma, como o prisma é regular, ele é reto. Então, vezes 10. De matemática básica, vocês sabem que é só multiplicar os números externos aqui. Então, isso aqui vai dar 540 raiz de 3 decímetros cúbicos agora. Porque como está tudo em decímetro, a unidade aqui vai para decímetro cúbico. E essa é a resposta. Tranquilo, galera? Uma questão com algumas revisões aí, né? Reaprendemos aqui a altura do triângulo equilátero, a área do equilátero, a área do hexágono, para poder só calcular esse problema de volume aqui. Tranquilo? Vamos fazer uma pausa aí rapidinho, só tem 1 minuto, vai acabar, tá? A gente volta em 5 a 10 minutos para tomar um cafezinho, combinado? Beleza. Então eu vou lá. Até daqui a pouquinho. Beijos. Fui. Nesse exercício, gente, a gente identifica que esse sólido é um prisma, só que as bases são triangulares, tá? Então, como é que... Beleza. Então eu vou fazer aqui. Como é que eu calculo o volume desse prisma? A área da base vezes a altura. Se as bases são um triângulo, vamos lá, vamos calcular a área da base, que é a área do triângulo, que nesse caso específico aqui, como o triângulo é retângulo, é a área de um triângulo retângulo. O base vezes a altura dele é só fazer um cateto vezes o outro cateto, né? Então a gente vai ter 30 centímetros vezes 12 centímetros. Então a área da base vai dar 360 centímetros quadrados. Beleza, não, eu entendi. Quando você falou, eu entendi, o Wendes. O Wendes. Eu sempre falo Wendes, mas é Wendes. Eu entendi. Só que eu estou usando outro raciocínio. Desculpem-me. Porque eu quero reforçar essa ideia aqui. Obrigado. Então, olha, o volume... Só esqueci de dividir por 2 aqui, né, meus amiguinhos? Então vai dar 180, porque a área base vezes a altura sobre 2, né? Então é cateto vezes o cateto sobre 2. Então aqui a gente vai ter 180 centímetros vezes a altura. Só que a altura está em metros, então a gente tem que passar isso aqui para centímetros, né? Então, 100 centímetros. Então a gente vai ter 180 vezes 100, tudo em centímetros.
O volume, então, vai ser 18.000 centímetros cúbicos. E ele quer, esse aqui é o volume de 1 degrau, e ele quer que você faça 10 degraus. Vai ser então 180, vou até botar um ponto aqui para separar o milhar, centímetros cúbicos. Para melhorar ainda mais a situação, ele quer que você dê a resposta em metros cúbicos, né? Para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, lembra que centímetro para metro são duas casas para trás. Só que como é cúbico, cada casa que você volta para trás, você anda 6 para trás, né? Então você tem que voltar 1 milhão, né? Né? 6 zeros, né? 6 casas. Voltou 6 casas aqui, vai dar 0, né? 18 metros cúbicos. E chegamos na resposta com aquele pensamento da aula anterior. Mas o Vênis colocou aí um raciocínio que é o seguinte: esse prisma aqui, ele é praticamente esse prisma aqui, só que cortado na metade, né? Então, ou seja, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho dele legal aqui. Um outro raciocínio para chegar na mesma situação acho que daqui dá para ver bem o corte, ó. Esse aqui é um prisma, é um paralelepípedo, só que cortado na metade, né? Tá cortado pela diagonal aqui, então, como o corte ele é feito paralelo à altura, então os volumes desses dois prismas são iguaizinhos. São proporcionais à área da base, né? Então a área das duas bases aqui são iguais. Vocês estão entendendo o raciocínio que o Vênis disse? Ele levantou. Foi isso aqui, né, Vênis? Vênis Wentz. Prof, reexplica a parte do área da base, por favor. Me perdi aqui porque que divide por 2. Reexplico, Kevin. É porque é um triângulo, né? Eu vou botar esse triângulo aqui, ele está em perspectiva, tá? Ele está em perspectiva, mas eu vou desenhar ele chapado aqui na folha para você entender o que eu peguei aqui, tá? Na hora que eu calculei a área da base, eu estou botando as dimensões dele aqui, ó. O ângulo de 90 está aqui, ó. Então o ângulo de 90 está aqui. O pedaço menor vale 12, o cateto menor vale 12 centímetros e o cateto maior vale 30 centímetros. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, em geral, né? No caso específico do triângulo retângulo, a base é um cateto e a altura é outro cateto. Então a área do triângulo retângulo vamos colocar assim, cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2, né? Como um cateto é 30, o outro é 12, eu fiz 30 vezes 12 dividido por 2. Kevin, pegou a conta que eu fiz? Beleza. Só que eu não repliquei a figura no papel chapado, né? Eu olhei ela em perspectiva mesmo e fiz eu sei que é um triângulo retângulo, então eu sei que é só fazer 30 vezes 12 dividido por 2.
Aqui eu também poderia ter feito direto aqui, ter pulado daqui direto para cá, sem ter chapado a base na folha, né? Mas é bom para fazer a revisão. E aí, bora mais um então? Esse eu vou ter que buscar aqui nas fontes. Deixa eu ver se eu acho. Parará, 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 parará. Tem pelo menos mais dois exercícios que eu acho legal, que eu acho interessante para mostrar para vocês. Esse é bacana. Tem outro bacaninha lá. Ah, esse aqui é legal. Pronto. Depois que vocês pegam o jeito, essa parte de prisma isoladamente, Viltinho. Ah, é legal, Viltinho, é legal, pô. Você está aprendendo. Você reclama, mas você está aprendendo. Você sabe disso. Ah. A diferença aqui desse problema para um outro é a planificação, né? Existe uma mega diferença entre área e volume, né? A planificação ela existe para mostrar para nós, ela existe não para isso, né? Mas ela mostra para nós essa diferença. A planificação do prisma é como se eu tivesse recortado um prisma de papelão e chapado ele no papel, né? Mas quando eu dobro tudo isso aqui e encaixo as peças, isso aqui forma uma figura tridimensional. A pergunta é: vocês conseguem ter a visualização da figura tridimensional que é formada quando eu dobro todos esses polígonos aqui e passo ele para uma versão 3D? Legal. Então, o significado de planificação é isso, tá? A planificação é como se eu tivesse pego o sólido em 3D de papelão, cortado e aberto ele no chão. Quando vocês dobrarem todas essas figuras aqui, isso aqui vai virar um prisma de que tipo? Qual seria o nome? Tipo aquele exercício do cubo. Você me lascou, porque eu não lembro. Eu não lembro. Mas calma aí, da lista que eu passei para vocês eu não lembro, porque eu teria que acessar aqui a minha lista. Epa, acabou? Pronto. Voltei aqui, foi mal. Fechei sem querer.
não sei, Aninha. Mas e aí, vocês, quando vocês fecham, né, essa figura aqui, todo mundo consegue enxergar que dá isso aqui? Então, bem dizer, né? Bem dizer, vocês têm que começar a entender algumas coisas específicas sobre os prismas, né? O prisma ele vai ter sempre dois polígonos repetidos para representar as bases. Os outros polígonos da planificação, eles sempre vão ser retângulos, no caso do prisma reto, né? Então, isso aqui é uma planificação de um prisma, triangular regular. Prisma porque tem dois triângulos iguaizinhos, né? Repetidos e paralelos. Triangular porque são triângulos. E regular porque os triângulos são regulares. 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2, são triângulos equiláteros. E, além disso, ele é reto. Porque esses aqui são retângulos, né? Depois eu olho no WhatsApp. Eu posso olhar agora aqui. Porque eu quero perguntar novamente. Pronto. Isso. Beleza, estou vendo aqui. Só que essa é a planificação de um cubo, né? É a planificação de um cubo, que é um prisma, é claro. Mas eu estava achando estranho porque vocês estavam dizendo que tinha uma planificação de um outro prisma triangular lá. Eu tinha entendido isso. Falei, pô, mas na aula passada eu não falei de prisma triangular. Estranho. Mas deixa eu perguntar, quem estava inseguro para resolver os outros problemas, com esse problema aqui, já consegue adquirir uma confiança? Tem que pegar um lápis aí, né? Pega um lápis, um papel, dá um gás aí e tenta resolver isso. Mais ou menos. Então tenta. Viltinho estava com o coração aflito. Kevlin. E aí, galera? Vou botar esse 2 aqui, né? Faz sentido? Eu não fiz ainda, então eu não sei. Eu não fiz ainda. Se outra pessoa achar 4 raiz de 3, deve ser a resposta. Então vamos lá, eu vou colocar só os valores aqui para a gente ter uma ideia, tá? Opa, nada disso. Caramba. O triângulo é 2 por 2 por 2, né? Então ele é um triângulo equilátero. E esse 2 raiz de 3 aqui, ele vem para cá, né? O retângulo bem aqui na frente, ó. 2 raiz de 3, né? Então, caramba, cismei com isso. Então esse 2 raiz de 3 vem bem para cá, para a altura, né? Então vamos calcular o volume desse cara. O volume desse cara, como ele é um prisma, é a área da base vezes a altura. A altura já está grátis aqui, né? É 2 raiz de 3. Falta eu calcular a área da base. Só que a área da base, a gente tem que pensar, a base é o quê? Um triângulo.
mas ela é um triângulo especial, porque ela é um triângulo equilátero. Se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando, pede para eu repetir. Como é um triângulo equilátero, ao invés de usar a fórmula padrão, área da base vezes altura sobre 2, eu vou usar a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Caraca, Mororó, por que é isso? Está lá em cima. Eu já expliquei. Lá nas primeiras páginas da nossa aula, está escrito. Então pronto. Como o L aqui, o lado do triângulo equilátero é 2, eu vou fazer aqui do lado, tá? A minha área da base vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar, porque aqui vai dar 4 e 4, né? E aí você corta os 4. Então, a área da base da raiz de 3 é unidades de área, né? Ele não deu a unidade aqui, se for centímetro, é centímetro quadrado. Se for metro, é metro quadrado. Sempre, né? Tem que ter, né? Aqui eu não vou botar centímetros quadrados, mas vou botar o A. Só para dizer que é unidades de área, que eu estou medindo em área. Não precisa se preocupar com esses detalhes todos, não, tá, pessoal? Mas é só para ser chato. Então, vamos lá. A área da base vai ser essa raiz de 3. A área aqui, né? Vezes a altura, que é 2 raiz de 3. Vocês estão acompanhando, gente? Legal. Aí aqui eu vou ter que fazer uma multiplicação de raízes, né, que é de matemática básica. Então isso aqui vai dar 2 vezes 3, né? O meu volume vai dar 6 unidades de volume. Eu estou botando unidades de volume porque ele não falou se era centímetro, se era metro. Tudo bem? Qual o hack de raiz aí? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. De novo, tem uma aula lá nas playlists lá do que eu estou botando lá no canal. Tem uma playlist de matemática básica. Por enquanto já tem frações, 2 aulas de frações e tem 2 aulas de raízes quadradas. Lá eu falo sobre isso. Aí falo sobre multiplicação de raízes, por que a multiplicação de raízes é assim, não é de outro jeito, por que a soma de raízes não é permitida, né? Raiz de 3 mais raiz de 2 nunca será raiz de 5, né? A gente mostra lá. Gente, aqui o cara pediu o volume desse prisma. Porém, algo que me interessa, pode interessar a nós aqui, eu posso pedir para calcular a área total desse prisma. Vamos dizer que é uma letra B. Se eu pergunto isso olhando para a planificação ou olhando para esse prisma aqui em 3D, vocês conseguem calcular isso aqui para mim? Vou colocar aqui de novo a figura. Eu vou colocar esta.
Primeira pergunta, vocês conseguem entender a diferença entre a área do prisma e o volume do prisma? Beleza. Pensando nisso aqui como uma embalagem, né? O volume é a quantidade de produto que cabe dentro da embalagem. Se essa embalagem for de papelão, por exemplo, a área é a quantidade de papelão que você usa para fazer a embalagem em si. Então, como é que a gente calcula aí a área desse prisma? Eu vou ter que fazer a área da base, né? Vocês concordam? A área desse triângulo, duas vezes, né? Isso aqui não é uma fórmula, poderia ser uma fórmula, tá, gente? Mas eu só estou raciocinando aqui. Eu vou ter que botar a área do triângulo duas vezes e depois eu vou ter que botar a área dos retângulos, que são todos iguais, né? Então eu vou botar aqui 3 vezes a área do retângulo. A área da base eu já fiz lá na questão anterior, mas como eu quero que vocês treinem, a área da base é L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Só que eu vou ter que multiplicar por 2, porque são dois triângulos, né? Vou até tirar esse igual aqui, porque não é igual, né? O lado mede 2, então 2 ao quadrado vai dar 4. Dividido por 4. E é claro, tem que dar a mesma coisa que a gente achou lá antes. Raiz de 3, né? Isso aqui é a área de uma base só. Então eu vou ter que multiplicar por 2, né? Vai dar 2 raiz de 3. Mas deixa isso quieto. A área do retângulo aqui vai ser 2 vezes, né? 2 raiz de 3. Por quê? Porque um retângulo desse aqui é 2 por 2 raiz de 3. Ó. Base 2, altura raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, a área de um retângulo vai ser 4 vezes a raiz de 3. A área total, que eu vou chamar de AT, né? Vai ser 2 raízes de 3, por causa das duas bases que eu tenho em cima e embaixo, mais 3 vezes 4 raiz de 3. Tá aqui, multiplicando aqui, vai dar 12 raiz de 3, né? Então você vai ter, vou fazer na linha de baixo, vocês gostam de verticalizar os cálculos, né? 12 raiz de 3. E por último, para somar essas raízes aí, você soma 14 raiz de 3, tá? Se fosse um problema aplicado, né? Se não fosse um problema teórico, eu teria que arredondar essa raiz de 3 aí. Se tivesse tudo medido em centímetros, por exemplo, eu arredondaria essa raiz de 3 para 1,7, né? E calcularia mais ou menos a quantidade de papelão que eu preciso para construir uma embalagem desse tamanho, né? Então, vou colocar aqui, se fosse um problema aplicado, como é um problema teórico, a questão acaba aqui, né? Acabou. Num problema aplicado, você faria 14 vezes 1,7, né?
ou 1,73, dependendo do que você estivesse trabalhando. Aí aqui vai dar 1 vezes 14, 14, 7 vezes 4, 28, vai 2, 7, 8, 9. Então vai dar 9,8. Isso aqui igual a 23,8. Se fosse centímetros, né? Seria alguma coisa do tipo assim, centímetros quadrados. Então assim, para fazer uma embalagem você gastaria 23,8 centímetros quadrados de papelão, né? Aí suponha que uma fábrica quer saber quanto de papelão ela precisa para fazer 10 embalagens dessa, 1000 embalagens dessa. Aí por aí vai, claro que tem que acrescentar um desperdício também, né? Porque o corte, você nunca consegue, nem sempre você consegue aproveitar 100% da folha de papelão, né? Que você compra uma folha retangular, assim aí você tem que fazer cortes com esse formato aqui, né? Ou alguma coisa parecida. Aí quando você corta, pode dar um probleminha assim de sobrar uma pontinha, né? Então essa pontinha não tem como você reaproveitar, você joga lá fora. Mas aí cada problema vai ser diferente, né? Eles vão ter que te avisar tudo isso que você tem que considerar, tá? E aí, vocês querem fazer a saideira? Vamos para mais um? É bom que eu vou pegar um exercício aqui para fazer uma revisão de outro tema, já que a gente está falando de algumas coisas. Para fechar com chave de ouro, mais um exercício aqui de revisão. Vamos abordar aí de volume, mas a gente vai misturar ele com outra coisa. Esse aqui é o último, hein? É para viajar. Vamos viajar. Uma calha vai ser construída a partir de folhas metálicas em formato retangular, cada uma medindo 1 metro por 40 centímetros. Bom, o desenho está aqui. Fazendo-se 2 dobras de largura X, paralelas ao maior lado de uma dessas folhas, ou seja, ele vai dobrar assim para cá e assim para cá. Ele está mostrando aqui também. Obtém-se 3 faces de um bloco retangular, como mostra a figura da direita. Letra A. Obtenha uma expressão para o volume desse bloco retangular em termos de X. Pergunto. É um problema de prisma? Pergunta número 1. É um problema de prisma? Me diga aí se é um problema de prisma. Por que não, Vênis? Por que sim, Joy? Né? Não preciso ter uma tampa
não preciso ter uma tampa aqui, né, para encher isso aqui com água, né? Tem um espaço interno aqui, tanto que isso aqui é uma calha, né? Então assim, dá para resolver sendo um paralelo, beleza? Como? Ó, realmente é um prisma, tá? Sem a tampa e sem a frente e a parte de trás, mas é um prisma. Mais especificamente, ele é um paralelepípedo retângulo. Então, ele é a área da base vezes a altura. Dá para transformar em um prisma, depois juntar dois e formar... Ele já é um paralelepípedo, Vênus. Só que ele está sem tampa. Se ele tem espaço interno, ele tem volume. Da mesma forma que um copo tem volume, mesmo ele não estando fechado em cima, né? Uma garrafa tem volume. Joy. Whenes e Joy. Eu prefiro Vênus. Então, ele é um prisma. E eu prefiro Joy. Vamos lá. A base dele bom, aí agora, como ele é um paralelepípedo, né, não preciso pensar bem na base, eu preciso pensar nas três dimensões. Eu posso calcular assim, posso pensar assim, ou eu posso pensar simplesmente assim também. Porque é um paralelepípedo, né? Então a fórmula é a mesma. Então, aqui na linha de baixo, eu vou pensar assim. Quem são as dimensões desse paralelepípedo aqui? Eu vou ajudar vocês. Uma das dimensões é 1 metro. Que eu já vou botar em centímetros logo, porque aí fica tudo igual em centímetros. A unidade tem que ser a mesma, né? Aqui está em centímetros, então vou botar aqui em centímetros também. Então, Joy, você está me dizendo que essa linha aqui embaixo, ela mede 40. Todo mundo concorda com isso? Pois é. Só não é dividido o Enes. Só não é dividido. Por quê? Essa folha ela foi dobrada. Ela foi dobrada aqui e aqui, né? É isso que o problema disse pra gente. Ela foi dobrada e essa aba aqui veio para cima fazendo esse X aqui e essa outra aba que sobrou aqui foi dobrada para cima também fazendo outro X. É isso que o problema disse. Então aqui não pode ser 40. É menos. Menos do que 40. São menos os 2x. Aí agora sim. Agora sim. Então pronto, agora eu posso voltar aqui e dizer quem são as três dimensões do meu paralelepípedo. Uma das dimensões é 100, a altura aqui vamos dizer é x
e a largura é 40 menos 2x. Se, a gente pode fazer essa multiplicação aqui, eu vou fazer só para... vai dar 100 vezes 40, dá 4.000x, e aqui vai dar menos 200x ao quadrado. Beleza. Essa é a resposta da letra A, não dá do segundo, Joy, do segundo, porque esse x aqui vai multiplicar com esse x, que não é uma equação, é uma função, porque tem duas variáveis, né? Tem v e tem x ao quadrado. Beleza? Essa é a resposta da letra A, eu não preciso fazer mais nada, porque ele pediu para fazer isso, obter uma expressão para o volume desse bloco em termos de x, ou seja, encontre o volume dependente de x, né? Assim, se eu souber o x, eu sei o volume. Fiz um chuveirinho aqui, é verdade. Agora, para matar a letra B, ele quer saber qual é o valor de x que torna esse bloco retangular máximo. Eu não vou fazer Bhaskara não, o Enes, porque ele quer um máximo da função de segundo grau. Só para, como eu disse, era uma questão de revisão, né? Vamos aqui recapitular. Função de segundo grau. Tá? Toda função do segundo grau tem um formato parabólico. Então, eu vou tentar... eu acho que eu consigo fazer uma parábola legal aqui. Deixa eu ver. Se eu soubesse usar esse negócio... calma aí, tô quase aprendendo. É isso. Tô quase aprendendo. Eu vou conseguir. Não vou desistir, não vou desistir. Entendi, eu acho. Um dia, não vai ser hoje não. Um dia vai ser. Excelente. Vai lá, você consegue. Só de raiva. Vamos lá. Droga. Não sei, gente. Eu sabia fazer isso. Juro que eu sabia. Desisto. Não vai ser hoje. Vamos fazer aqui na mão mesmo. Pronto. Finge, viu? Finge que foi uma parábola. Tentei desenhar aí da melhor forma possível. E aí, galera, é o seguinte. Essa parábola realmente, ela tem... Acho que foi o Joy que falou que a barriga é para cima, né? Porque o A é negativo, então ela é um sorriso, ela é um olhar de tristeza aqui, né? A parábola está triste e ela passa aqui na origem mesmo, porque uma das raízes é zero. Se você substituir x por zero aqui, a função dá zero. Eu nem preciso fazer Bhaskara para descobrir que o outro valor é 20, porque 2 vezes 20 dá 40, esse aqui, aí zero aqui do outro lado. Então as raízes aqui são 0 e 20. Vocês entenderam essa parte?
Se fizer o Bhaskara, vocês vão achar 0 e 20, né? Porque o que é o Bhaskara? O Bhaskara são os valores de x que fazem a função dar zero, né? Mas eu não quero nada disso. Se eu fizer Bhaskara, eu vou achar esses valores 0 e 20 do mesmo jeito. Ele não quer esses valores. Ele quer esse valor aqui, ó. Ele quer o valor de x que faz o volume ser o maior possível. O valor de x que faz o volume ser o maior possível é bem esse aqui. Que pega no vértice da parábola. Se a gente já souber o 0 e o 20, a gente consegue encontrar esse cara aqui fácil, que é o 10. Mas, se não tivesse, a gente teria que usar uma fórmula que a gente chama de x do vértice, que é menos b sobre menos b sobre 2a. O x do vértice, aqui como b é 4.000, daria menos 4.000. Viu no primeiro ano, por isso é revisão. Menos 4.000 dividido por 2a. O a aqui é menos 200, né? Então vai ficar 2 vezes 200. O x do vértice é igual a menos 4.000. Aí é bastante álgebra, né? Dividido por... Aliás, é 2 vezes menos 200. Aí vai ser menos 4.000 dividido por menos 400. E, milagrosamente, x vai dar 10. O x do vértice é o valor que está bem realmente no meio do caminho aqui, porque ele pega o vértice da parábola. Se eu pegar um valor menor do que 10, por exemplo, esse valor aqui, o 9, ele vai pegar um volume que é um pouco menor, a altura, ó, é um pouco menor do que o volume que eu pego no 10. Da mesma forma, se eu pegar um valor próximo de 20 aqui, ó, dá um volume, uma altura menor do que a altura que eu pego quando eu faço o x ser igual a 10. E eu acabei também. A resposta da letra B é simplesmente o x do vértice. Que a gente já fez, de duas formas diferentes, e é 10, no caso aqui, centímetros, porque está tudo em centímetros. O que essa conta está dizendo para a gente? Que se eu fizer um corte aqui de 10 centímetros e 10 centímetros, se eu fizer uma dobra, né, na verdade, de 10 centímetros e 10 centímetros, eu consigo um formato para essa calha que vai me permitir passar a maior quantidade de água possível aqui. Qualquer outro corte que eu fizer diferente de 10 centímetros, essa calha ela vai perder eficiência, a quantidade de água que vai passar aqui é menor. E é isso, galera. Uma questão aí para revisar a função do segundo grau, né? A função do segundo grau tem tudo a ver com máximos e mínimos, né? X do vértice e Y do vértice. E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? O momento é esse. E tá de boa? Então, beleza. Beleza, tchau para vocês. Fiquem tranquilos aí. Valeu. Fiquem bem. Um abraço para todos e até a próxima aula na quinta-feira, última do semestre. Abraço, é nóis.